Porque todos secretamente te odeiam. A filosofia de Maquiavel por que as pessoas se voltam contra você no momento em que para de se explicar. Você deu, ouviu, manteve a calma, e mesmo assim, no segundo em que coloca um limite ou se afasta, de repente você se torna o vilão da história. Essa situação frustrante que todos nós já vivemos tem raízes muito mais profundas do que imaginamos. E Nicolau Maquiavel, há mais de 500 anos, já havia desvendado esse mecanismo perverso da natureza humana. Maquiavel não era apenas um estrategista político. Ele era um observador impiedoso da realidade humana. Quando escreveu O Príncipe, não estava criando um manual de maldade, mas sim expondo verdades incômodas sobre como as pessoas realmente se comportam quando ninguém está olhando. E uma dessas verdades é que o ódio e a inveja são forças muito mais poderosas do que gostaríamos de admitir. Imagine a seguinte situação. Você é aquele amigo que sempre está disponível. Quando alguém precisa de ajuda para se mudar, você aparece com o caminhão. Quando um colega de trabalho está sobrecarregado, você fica até mais tarde para ajudar. Quando sua família precisa de apoio emocional, você é o primeiro a oferecer o ombro. Por um tempo, todos te amam e dizem que você é incrível. Mas então algo muda. Talvez você comece a dizer não de vez em quando. Talvez você decida investir em si mesmo, estudar mais, se cuidar melhor, estabelecer limites saudáveis. De repente, as mesmas pessoas que te elogiavam começam a sussurrar que você mudou, que ficou arrogante, que se acha melhor que os outros. O que aconteceu? Maquiavel tinha a resposta. As pessoas não te odeiam porque você mudou para pior, mas porque sua melhoria expõe a mediocridade delas. Existe um fenômeno psicológico que Maquiavel identificou muito antes da psicologia moderna. As pessoas preferem que você seja bom o suficiente para ajudá-las, mas não bom demais a ponto de fazê-las se sentir inadequadas. É como aquele colega de escritório que fica irritado quando você chega cedo e sai no horário, cumprindo todas as suas tarefas com eficiência. Ele não está realmente com raiva da sua pontualidade. Ele está com raiva de si mesmo por não conseguir ser assim. Mas é mais fácil atacar você do que se transformar. Maquiavel observou que todos veem o que você aparenta ser. Poucos experimentam quem você realmente é. Essa frase revela algo fundamental sobre as relações humanas. A maior parte das pessoas forma opiniões sobre nós baseadas em projeções, inseguranças e comparações, não na realidade de quem somos. Quando você mantém a calma em uma discussão, alguns interpretam isso como frieza ou arrogância, mesmo que seja maturidade emocional. Quando você se recusa a participar de fofocas, alguns veem isso como superioridade moral, mesmo que seja apenas uma escolha pessoal. A verdade é que muitas pessoas vivem em um estado constante de insatisfação consigo mesmas, e sua presença serve como um espelho incômodo. Se você é disciplinado, elas se sentem preguiçosas. Se você é generoso, elas se sentem egoístas. Se você tem princípios claros, elas se sentem moralmente confusas. Em vez de usar isso como inspiração para crescer, preferem diminuir você para se sentirem melhor. Pense naquela situação típica de família. Você decide parar de beber em reuniões familiares porque está focado na sua saúde. De repente, você se torna o chato, o certinho, aquele que não sabe se divertir. Não importa que sua decisão seja puramente pessoal e não afete ninguém mais. Sua escolha de não beber faz com que os outros se questionem sobre os próprios hábitos. E isso os incomoda. É mais fácil te rotular como problemático do que examinar os próprios comportamentos. Maquiavel também notou que, se uma injúria tem que ser feita a um homem, deve ser tão severa que sua vingança não precise ser temida. Isso não significa que devemos ser cruéis, mas sim que, quando estabelecemos limites, devemos estar preparados para as consequências. Se você decide não emprestar mais dinheiro para aquele familiar que nunca paga, não espere que ele entenda e aceite graciosamente. Espere resistência, drama e tentativas de manipulação emocional. O filósofo italiano percebeu que as pessoas são movidas muito mais pelo medo e pela inveja do que pelo amor e pela gratidão. Por isso, quando você para de se explicar constantemente, quando para de pedir desculpas por ser quem você é, algumas pessoas interpretam isso como uma ameaça. Elas perderam o poder de te manipular emocionalmente, e isso as assusta. Vamos para um exemplo mais prático. Você trabalha em uma empresa há anos, sempre foi prestativo e nunca reclamou. Um dia você recebe uma proposta melhor e decide sair. Mesmo dando o aviso prévio correto e fazendo a transição adequada,
Alguns colegas ficam ofendidos. Depois de tudo que fizemos por você, dizem. Mas o que realmente fizeram? Ofereceram oportunidades de crescimento? Reconheceram seu valor? Na maioria das vezes, não. Eles apenas se acostumaram com sua disponibilidade e agora se sentem abandonados. Maquiavel entendeu que não se pode agradar a todos. Por mais que você tente ser justo, bondoso e compreensivo, sempre haverá alguém insatisfeito com suas escolhas. A diferença é que algumas pessoas expressam essa insatisfação de forma madura, enquanto outras recorrem ao ódio velado, às críticas constantes e às tentativas de sabotagem. O aspecto mais cruel dessa dinâmica é que, muitas vezes, as pessoas que mais te criticam são as que mais se beneficiaram da sua bondade. É o amigo que você ajudou financeiramente e que agora diz que você é convencido porque comprou um carro melhor. É o familiar que você sempre apoiou emocionalmente e que agora espalha que você é frio porque começou a colocar limites nas conversas. A lição de Maquiavel não é para que nos tornemos pessoas más ou manipuladoras, mas sim para que entendamos a natureza humana como ela realmente é, não como gostaríamos que fosse. Essa compreensão nos liberta da necessidade constante de aprovação e nos permite tomar decisões baseadas em nossos próprios valores, não nas expectativas alheias. Quando você finalmente entende que algumas pessoas vão te odiar independentemente do que você faça, uma paz estranha se instala. Você percebe que não precisa se explicar para quem já decidiu te julgar. Não precisa se diminuir para que outros se sintam maiores. Não precisa carregar a culpa por escolhas que são suas por direito. Maquiavel nos ensina que é melhor ser respeitado e, ocasionalmente, odiado por aqueles que não conseguem lidar com sua autenticidade, do que ser amado por pessoas que só te toleram quando você se comporta como elas esperam. O ódio secreto que algumas pessoas sentem por você diz muito mais sobre elas do que sobre você. É o preço da integridade em um mundo que muitas vezes prefere a mediocridade confortável à excelência desafiadora. No final, a filosofia maquiaveliana nos convida a uma liberdade perigosa. A liberdade de ser quem realmente somos, mesmo que isso incomode aqueles ao nosso redor. E talvez seja exatamente por isso que todos secretamente te odeiam. Não porque você seja uma pessoa ruim, mas porque sua coragem de viver autenticamente expõe a covardia daqueles que escolheram viver nas sombras das expectativas alheias.